Olá, seja bem-vindo a mais nova edição do projeto Letras em Foco. Para hoje, contaremos com a participação de duas comunicações de pesquisa. A primeira, de Ayrton Nascimento de Oliveira, acadêmico de letras, língua e literatura inglesa da Universidade de Amazonas, com o título Representações de professores em formação sobre inglês como língua franca, um estudo de caso do Projeto CEL. A segunda, de Vinícius Villani Abrantes, graduando em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com o título A Necessidade da Efetivação do Português como Língua de Acolhimento nas Políticas Públicas. Passo a palavra para o Ayrton. Oi, boa tarde, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Me chamo Ayrton de Oliveira, sou acadêmico do 7º período de Letras de Literatura da Língua Inglesa da UFAM. E queria primeiro agradecer por aceitarem, né, o meu trabalho para apresentar aqui e também parabenizar toda a equipe por essa iniciativa, né? Precisamos realmente divulgar as ciências humanas e fico muito feliz de estar contribuindo aqui com vocês. Bem, então essa minha apresentação foi meu projeto de PIBIC. Eu fui orientado pela professora doutora Marta de Faria e Cunha Monteiro, também do curso de Letras de Língua Inglesa da UFAM. E o título do meu projeto é Representações de Professores em Formação sobre o Inglês como Língua Franca. É um estudo de caso no Projeto CEL. Para quem não está familiarizado com o Projeto CEL, é um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas, onde os estudantes de graduação podem dar aulas para a comunidade com um preço um pouco mais acessível do que o preço que normalmente é feito por outras escolas de idiomas da cidade, né? Então, nós, no Projeto CEL, não oferecemos apenas o inglês. Também oferecemos português, libras, japonês, francês e, mais recentemente, o mandarim também. Então, vamos começar aqui com a minha introdução. A minha motivação, ela partiu de uma inquietação que eu tive quando eu entrei em contato com o tema inglês como língua franca. Isso foi uma apresentação que tive na UFAM. Meu primeiro questionamento, depois de algum tempo, foi que eu vi esse termo sendo utilizado numa apresentação, mas eu não vi ele sendo explorado durante a minha graduação. Então, eu quis realmente investigar e instigar um pouco mais sobre esse termo de inglês como língua franca. E a relevância acadêmica, eu vejo que pode estimular que outros estudantes de ciências humanas possam se interessar para produzir o PIBIC e também para que outros estudantes possam fazer seus projetos de pesquisa e tudo mais no Projeto CEL, lá da UFAM, porque ele é um ambiente riquíssimo para que pesquisas possam ser feitas, porém, muita gente ainda não utiliza o Projeto CEL para fazer suas pesquisas. O objetivo geral da minha pesquisa é investigar as representações de professores estagiários do Projeto CEL sobre o inglês como língua franca. De objetivo específico, eu venho identificar se esses professores em formação abrangem o inglês como língua franca em suas aulas e discutir como eles inserem esses elementos do Estatuto do Inglês como Língua Franca em suas aulas. A minha pergunta de pesquisa foi motivada por essa aqui. Quais são as representações de professores de estagiários em formação do Projeto CEL sobre o Estatuto de um Inglês como Língua Franca? A fundamentação teórica, né? Eu trago aqui representações que são um sistema de valores e ideias práticas com uma dupla função, que estabelece uma ordem que possibilita as pessoas orientar-se pelo mundo material e social. A gente pode dizer também que representações nada mais é do que o conhecimento do senso comum que um grupo de pessoas eles possuem para fazer determinado tipo de comunicação. E Ornelas também define que representações sociais não são saberes articulados apenas ao cognitivo, mas que também tecem de forma dinâmica em um processo histórico que envolve tanto a racionalidade, mas também o lado da emotividade e afetividade. E aqui também trago o conceito de inglês como língua franca. Seidhofer diz que a maioria dos autores define o inglês como língua franca como uma língua de contato, que é entre duas pessoas que não possuem o inglês como sua língua nativa. Então, um exemplo também que trago é de um brasileiro, tem português como sua língua nativa, e um japonês, né, que tem o japonês como sua língua nativa. Essas duas pessoas só conseguem estabelecer uma comunicação a partir de uma língua em comum,
que no caso hoje em dia é o inglês. Então, por isso que o inglês é a língua que faz essa ponte, é a língua franca que nós utilizamos hoje em dia. E Al-Qadri também diz que a partir do momento que nós definimos estudar e ensinar o inglês como língua franca, e não como uma língua estrangeira, traz algumas implicações educacionais. Do exemplo que nós tiramos o falante nativo do centro. O falante nativo não é mais visto como o falante do inglês correto, né? Nós entendemos que você, falante de inglês que nasceu em Manaus, que mora aqui na cidade, você vai, claro que Tá comendo, né? o seu sotaque interferir no seu aprendizado. Então, o falante nativo já não é mais visto como ideal. Então, o aluno mas perguntar para o professor, qual é o inglês mais correto de falar? Seria o inglês britânico ou americano? Na verdade, seria o inglês que você está aprendendo, que seria o inglês brasileiro, o inglês manauara. Aqui também trago os 3 círculos concêntricos de Kashrul. Nesses 3 círculos, ele mostra o seguinte: o inner circle, que é o círculo do meio, são os falantes de inglês que nascem com o inglês como sua língua materna. Então, nós vamos ter ali esses falantes, hoje eles são a minoria. O outro círculo, que é o Other Circle, ele traz os falantes de inglês que o inglês não é sua língua materna, porém é uma língua adotada no seu país. E o Spanglish Circle, que é o círculo que está crescendo atualmente, é os falantes de inglês que não possuem inglês como língua materna, não estão num país que adota o inglês como segunda língua, mas que aprenderam o inglês para se comunicar também. E que hoje em dia, esses falantes que não possuem inglês como língua materna são a maioria em todo o mundo. Essa pesquisa ela é de natureza qualitativa, né? Que ela não é medida, não é examinada experimentalmente. E ela busca compreensão sobre as representações desses professores de língua franca. E eu adotei também um estudo de caso, que no estudo de caso não vai existir uma descoberta do conhecimento, mas sim uma construção daquele conhecimento pré-estabelecido, onde eu estive realmente em contato com os professores estagiários do Projeto CEL, fui lá, investiguei, conversei com eles e tudo mais. Os instrumentos de geração de dados, eles foram baseados na dissertação de Branco em 2017 e também na dissertação e tese de doutorado de Monteiro 2009 e 2014. E eu fiz um questionário de perfil que era um conjunto de questões pré-elaboradas, sistemáticas, onde eu pude elencar todos os participantes, para saber da idade do participante, o nome e a sua formação, onde é que o participante entrou em contato de inglês antes da graduação. E também contei com uma entrevista, que a Servo Barguin Silva definiu uma entrevista não apenas como uma conversa, mas é uma conversa orientada que tem um objetivo definitivo. E por meio desse interrogatório, eu pude formar os dados para a pesquisa. Aqui trago os participantes da pesquisa. Todos os nomes que estão listados aqui são nomes fictícios, para preservar a identidade dos participantes. Eu pedi que cada participante criasse um nome fictício para que eu pudesse adotar na pesquisa. Aqui, além do participante, eu tenho aonde eles estudaram inglês antes da graduação, e qual modalidade do Projeto CEL que eles ensinam inglês. A modalidade intensiva são aulas de segunda a quinta, e a modalidade extensiva são aulas somente aos sábados. Então aqui eu tenho a Ana, que ela estudou numa escola de idiomas, e que é a professora no intensivo. Ítalo, que estudou no programa estadual, e é professor no extensivo. Lara, que estudou também numa escola de idiomas, e é professora do extensivo. Mário, que estudou no programa Amazonas Bilíngue, e é professor do extensivo. Estela, que também estudou numa escola de idiomas e é professora no intensivo, e Tamires, que também estudou numa escola de idiomas e é professora do extensivo. E antes que essa entrevista fosse realizada, o projeto inteiro passou pelo Conselho de Ética da Pesquisa, que o aprovou, e aqui está o número do CAI. Então, vamos à análise dos dados. Então, aqui, né, eu fiz a pergunta para os professores, né, quais são as representações dos professores de informação? Todos esses professores, eles são professores que estão estudando inglês na UFAM e também estão dando aula no Projeto CEL. Então, eu perguntei, o que você entende pelo inglês como língua franca? E o Ítalo respondeu,
é a ideia de você não transformar o inglês naquela coisa muito rebuscada e muito correta sempre. E evitar sempre ter o preconceito linguístico e ter um entendimento acima das ideias de correção. Mário diz, a gente comentou em uma aula de inglês sobre a importância do inglês. E a gente tinha comentado que o inglês era a língua mundial. E ela, a professora, corrigiu que era a língua franca e tudo mais. A Estela diz, eu diria que seria um inglês para comunicação universal. E Tamires diz, hoje em dia, o inglês é utilizado para todos os tipos de comunicação. É realmente uma língua que todo mundo pode ter um acesso, todo mundo pode se comunicar através dela, mas é muito estranho que a gente só tenha essa língua para se comunicar com o resto do mundo. E a Tamires, ela corrobora o que é defendido por Seidhofer, como foi mostrado no tópico 1.2, que o inglês é realmente uma língua que todo mundo pode ter acesso, todo mundo pode se comunicar através dela. E, por sua vez, na sua representação, afirmando em tom de dúvida, ela disse, né, é muito estranho que a gente só tenha essa língua para se comunicar com o resto do mundo. O que Bordini e Gimenez explicam ao falarem que a expansão da língua inglesa no mundo é parte da contextualização do seu uso, que não pode ser compreendida senão no quadro da globalização enquanto fenômeno econômico, político e cultural. Os professores, nessa pergunta, foram questionados se eles achavam que o inglês como língua franca, ele influenciaria na procura da pessoa estudar o inglês e não estudar outra língua, como o japonês, como o francês. A Ana diz, sim, influencia na procura. Eles os ensinar como professor a usar todo dia, tudo mais. Lara disse, sim, eu acredito que sim. Porque as pessoas acham que a partir de aprender um idioma que está em destaque, elas vão ter mais oportunidades de empregos e tudo mais. Então, eu acredito que surge uma procura maior por causa disso. Por causa que as pessoas sabem que o inglês é uma língua, vamos dizer assim, global. Estela disse, essa ideia de que eu vou conseguir me comunicar com uma pessoa de outro país que fala inglês, de que a gente vai conseguir ter uma conversa, uma língua que vai te ajudar a se comunicar com qualquer pessoa, teoricamente. Eu acho que sim, que influencia muito. E também eles diz, acho que sim, justamente por ela ser essa língua que é comercializada, né? E justamente a Tamir está trazendo de novo o lado dessa expansão do inglês, como uma língua que é comercializada, como uma língua de comércio. E aqui eu pedi para os professores participantes, eu falei a seguinte frase, defina o que é inglês como língua franca como suas próprias palavras. Então eu disse, o inglês como língua franca é, e os professores completaram assim. Ana disse, o inglês como língua franca é algo mais acessível. Ítalo disse, o inglês como língua franca é necessário, é importante e plural. Estela disse, uma forma de se comunicar universalmente. Tamires diz, o inglês como língua franca eu acho que é importante. Porque, como já citei aqui, a gente precisa de algo que nos faça ser comunicável. Ele abre portas para que a gente possa se comunicar com qualquer lugar do mundo. Acho que ele é inevitável, ele é importante. E Mário diz que o inglês como língua franca é essencial. Eu pude também expandir um pouco a minha pesquisa. Então, eu pude também perguntar dos professores como é que eles abrangiam o inglês como língua franca em suas salas de aula. Então, eu perguntei, né, como é que eles lidam quando um aluno ele faz uma variação do inglês, que ele fala um inglês que você não vê como o que está escrito no livro, como o inglês que é ideal, se é americano ou britânico. Como é que eles lidam com a produção da variação desse aluno? Ana disse, contanto que as pessoas vão entender ele, o que ele está querendo dizer, o que ele está expressando. Ítalo diz, eu acredito que é assim, de acordo com a minha opinião, mesmo, eu digo que é uma evolução do aluno, porque ele está praticando, ele está evoluindo, tentando encontrar o que ele mais gosta. Mário diz, eu acho interessante. Primeiro porque meus alunos, eles têm muita dificuldade de falar inglês. Eu tento ponderar se isso pode se considerar errado ou não, mas eu tento não deixar eles inseguros na hora de se comunicar. Estela diz, nossa, eu acho incrível, de verdade. Eu não censuro, muito pelo contrário, eu incentivo. Eu apresento para os outros alunos. Se algum aluno me apresenta alguma frase com uma variação, eu digo, olha aí, gente, já é outra forma de dizer, sabe? E também ele diz,
eu geralmente procuro saber se isso é falado em algum outro lugar. Se essa pronúncia é falada por algum tipo de variação, é sim, ok. E aqui trago as minhas considerações finais sobre a minha pesquisa. Então, quais são as representações dos professores sobre o inglês como língua franca? Os professores, eles têm ciência em sua mente que o inglês como língua franca é essa língua de contato, essa língua que, a partir do momento que você está ensinando, o português com certeza vai interferir. A pronúncia do português vai interferir na sua pronúncia de inglês. Logo, não vai existir um inglês que seja correto, né? Realmente você vai evitar o preconceito linguístico e você vai fazer com que seus alunos queiram, sim, conhecer outras variações de inglês e não só o modelo do inglês falante, que seria o norte-americano ou britânico. Você vai apresentar para ele, por exemplo, o inglês falado na Austrália, você vai apresentar áudios de japoneses falando inglês, e você vai fazer questão de mostrar como o brasileiro também se comunica em inglês. Então, as representações dos professores é disso, que esse inglês ele é uma língua mundial, que ele é uma língua de comunicação e que ele é uma língua que torna a comunicação acessível para que as pessoas possam se comunicar. Algumas sugestões que eu trago também seria que, a partir dessa pesquisa e de outras pesquisas como inglês como língua franca, que os professores na graduação possam entrar um pouco mais em contato com essa ideia de inglês como língua franca. E a reflexão sobre minha carreira de professor é justamente essa, de que alguns alunos eles pensam que eles devem falar como um norte-americano ou como um britânico, sendo que não, que o que eles carregam, o que eles trazem de bagagem para falar inglês, justamente vai incentivar que eles possam continuar falando inglês. E o que me marcou é justamente isso, justamente ver que alguns outros professores também possuem essa ideia de que devem ensinar o inglês para os seus alunos, para que eles possam ter autoestima de produzir a sua própria variação do inglês e não somente copiar uma utopia que seria copiar o inglês de um norte-americano ou de um britânico, né? Que existe uma variedade, existe um leque de variações de inglês que as pessoas podem pronunciar as palavras. E aqui eu trago também as minhas referências bibliográficas. E é isso, muito obrigado. Agora eu deixo a palavra para o Vinícius. Olá, gente, boa tarde. Me chamo Vinícius, sou de Juiz de Fora, sou graduando em Letras pela Universidade Federal. Queria agradecer a organização do evento, por toda a logística, pela oportunidade também de poder divulgar, de poder participar. Hoje a minha fala vai ser sobre a questão do português como língua de acolhimento, né? Sobre a questão migratória, o fluxo migratório que o Brasil recebe constantemente. E como que isso se relaciona com a língua, né? Qual que é a importância do português como língua de acolhimento dentro das políticas públicas, né? Eu entrei na universidade e tive contato com o português como língua estrangeira, mas só fui conhecer e adentrar mesmo, a estudar, a pesquisar o português como língua de acolhimento em 2018. E desde lá venho fazendo pesquisas e reflexões sobre essa temática que considero muito relevante, né? A ambição dessa pesquisa é justamente corroborar para que refugiados, migrantes possam ter seus direitos, né, possam ter suas vozes evidenciadas dentro desse processo. Bem, antes de começar a explicação, a pesquisa, eu trouxe aqui algumas linhas de fuga, né? Eu digo que é linhas de fuga porque eu vou fugir um pouco do que o direito estabelece como nomenclatura, né? Então, a gente tem aí uma declaração da Organização das Nações Unidas com relação à nomenclatura refugiados. Só que vários outros estudos trazem outras nomenclaturas que, quando a gente vai estudar políticas linguísticas, né, a gente entende que elas são mais interessantes e casam melhor com os contextos. Então, a gente tem aí migrantes transnacionais, deslocados internacionais forçados, migrantes de crise e até mesmo migrantes, né? A pesquisadora Camargo, na sua tese de doutorado, ela faz uma reflexão muito interessante que não importa se é um imigrante ou um emigrante, né? Esse deslocamento não importaria, porque todos têm que ser abarcados por uma política, por um acolhimento linguístico, né? Enfim,
E é muito interessante perceber que a gente, assim, né, estudando e comparando teses, dissertações, a gente vê que existe sim uma bilateralidade da crise, né? Por quê? Porque a gente tem um refugiado, um migrante transnacional que sai do seu país por algum tipo de violação, né? E chega em um outro estado, né, em um outro país em que não está preparado efetivamente para recebê-lo. Então a gente trata aí como uma bilateralidade da crise. Bom, eu gosto de pensar que a gente gosta de trabalhar nesse contexto com o que o pesquisador, eu esqueci o nome dele, vou conferir aqui, Karpesken, aborda como pesquisa qualitativa crítica, né? Ele fala que a gente não deve apenas descrever nesse contexto uma situação, mas que a gente deve também traçar movimentos críticos, né? Diálogos críticos, para que a gente possa ter no final um resultado que possa mudar um pensamento, para que possa mudar uma conduta, né? Bem, é uma pesquisa em movimento porque o fluxo migratório ele aumenta a cada ano, né? Ele aumenta a cada momento. Então a gente tem o Brasil com mais de 200 mil solicitações de refúgio acumuladas, tá? São dados de 2018 do relatório da Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil, e recentemente, né, a gente teve mais de 27 mil venezuelanos que adentraram o Brasil. Bem, essa imagem de Brasil como um Estado acolhedor, como um Estado que integra, ela esbarra no que eu já mencionei anteriormente, que é a falta de estrutura, né? A falta de uma efetivação desses dispositivos legais, né? E a gente tem o Brasil participando de tratados internacionais que abarcam sobre a questão dos refugiados, sobre a questão da migração, e a gente tem, inclusive, legislações internas, né? Eu até coloco sobre a Convenção das Nações Unidas de 1951, que foi aquela que eu mencionei lá no primeiro slide, e o seu protocolo adicional. A gente tem o Estatuto do Estrangeiro, o Estatuto do Refugiado, Estatuto do Refugiado, que faz a implementação da Convenção e do protocolo, e a nova Lei de Migração. E o interessante é perceber que a nova Lei de Migração, ela não aborda sobre políticas linguísticas, né? Ela não menciona sobre essa questão de acolhimento. E aí, a gente tem uma lei municipal, que é a Lei Municipal da cidade de São Paulo, que traz aspectos muito interessantes para a questão de efetivação de política linguística, né, como um todo. Ela traz sobre a importância de terem profissionais que tenham domínios de outros idiomas, que tenham uma formação em direitos humanos, uma formação multicultural. E essa lei municipal, ela acaba sendo melhor, se aproximando mais do que a gente vê no contexto internacional, do que se prega na esfera internacional, né? E o importante de tudo é entender que o português como língua de acolhimento, e isso fica bem interessante a partir dessa lei municipal, ele não deve ser visto como uma política fim e restrita, ou seja, o Brasil tem política linguística para acolhimento de refugiados? Sim, a gente tem o português como língua de acolhimento. Não, a gente tem que entender que o português como língua de acolhimento é um dos tópicos importantes nesse contexto, né? Existem outras inúmeras formas de você ter uma política consistente, que acolha, né, porque nem sempre a língua que a gente diz de acolhimento, né, no caso a língua de origem de destino, que no caso é o português, ela realmente acolhe, né, às vezes ela pode evidenciar uma marginalização ainda maior desse indivíduo. Bem, a língua, e a questão de territorialização. O território, ele não deve ser entendido apenas como um espaço físico, né? Ele tem que ser entendido como um espaço em que, à medida que a gente vai tendo interações sociais, a gente vai transformando esse território, né? Então, ele tem que ser visto como um espaço físico, mas como um espaço simbólico, né? De cultura, de relações sociais. E a territorialização, ela está nisso, né, em você fazer processos de se territorializar, ou seja, de se aproximar da cultura, de ter relações culturais, né, de ter relações também
de existência dentro daquele território, por inúmeros fatores, né, não só o físico. E então a gente percebe que quando uma pessoa, um indivíduo resolve migrar, ele passa por um processo de territorialização, de reterritorialização, a depender de cada contexto, né? E aí a gente até diz sobre violações simbólicas, né? Quando a gente força alguém a aprender uma língua, né, para que ele se sinta integrado, para que ele se sinta parte, para que ele possa arrumar um emprego, para que ele possa estudar, para que ele possa validar um diploma, né? A gente está trabalhando com violações simbólicas, né? E de violação simbólica em violação simbólica, o Brasil vai ficando atrás, né? Dentro dos conceitos internacionais, das legislações internacionais, né? Dentro dos princípios, né, que se pregam dentro da Constituição Federal e nas outras legislações, né? E aí foi o que eu mencionei, né, o desconhecimento da língua, ele sim pode criar, né, ainda mais desigualdade, tornar ainda mais vulnerável esse indivíduo. Bem, então, como eu mencionei, o português como língua de acolhimento, ele tem que ser uma dessas políticas, né, a gente tem outras políticas, que seriam profissionais formados em direitos humanos, os formulários multilingüe, profissionais com domínio de outros idiomas, né. O próprio reconhecimento, né, o processo para o reconhecimento do diploma é muito interessante. Bem, então aí, chegando no português como língua de acolhimento, existe uma diferença entre o português como língua estrangeira e o português como língua de acolhimento. Essa diferença maior, ela está no seu público-alvo, né? O português como língua estrangeira, ele recebe, na maior parte das vezes, alunos que decidiram, de certa maneira, estudar aquele idioma. Em alguns casos, se aproxima como português como língua de herança, né, um familiar, enfim. E o objetivo, o grande anseio do português como língua de acolhimento é justamente criar um contexto para que aquele indivíduo possa ser agente da sua própria interação social, né, para que ele consiga interagir, né. É uma nomenclatura que é criticada porque, né, o português como língua de acolhimento no Brasil, ele foi transportado, né, ele foi criado a partir do Portugal Acolhe, que é um projeto feito pelo Ministério do Trabalho português, e a ideia é muito interessante, só que ao transpor essa ideia para o Brasil, a gente vê que Portugal tem sim uma política que já está mais consistente de direitos sociais, né, de interação e acolhimento, enquanto o Brasil ainda está no básico, né, se é que a gente pode dizer que a gente está no básico. E aí essa nomenclatura, ela deve ser criticada, né, porque nem sempre a língua de destino, né, daquele país é de fato uma língua que acolhe. A pesquisa da Ana Paula Lopes, da dissertação de mestrado, aponta isso, que o acolhimento ele pode ser feito no crioulo, ele pode ser feito no árabe, ele pode ser feito no espanhol, no caso dos venezuelanos. Então, essa ideia de português como língua de acolhimento, esse slogan, né, português como língua de acolhimento, ele tem que ser analisado criticamente. Bem, então, quando a gente fala do português como língua de acolhimento, é importante a gente pensar também em estruturas para que a gente possa ter um melhor funcionamento, uma melhor estruturação, né? Então, a gente trabalha com alguns pilares, que então poderia ser a prática, a formação e o trabalho conjunto, né? A prática, porque a formação é importante para que o professor ele tenha uma formação em português como língua de acolhimento, né? Eu não sei como funciona, não sei se a UFAM tem no curso de letras alguma formação específica, disciplinas ou até alguma carreira dentro do curso de letras que seja para português como língua estrangeira. Aqui em Juiz de Fora a gente tem, mas a gente não tem disciplinas para português como língua de acolhimento, né? A gente tem tópicos teóricos de PLE. A prática também é muito importante, porque a prática de português como língua estrangeira é bem distinta da prática de português como língua de acolhimento, né? A gente vê isso através do ensino, por exemplo, de tempos verbais. Tem que se tomar muito cuidado, né, para que a gente também não ensine violando simbolicamente aquele indivíduo, né, quando a gente vai ensinar, por exemplo, o pretérito, tem que se tomar muito cuidado.
E o trabalho conjunto, ele também é muito importante, né? Que as esferas que atuam nesse contexto de migração possam conjuntamente pensar, possam conjuntamente propor programas e projetos, né? Que as informações, elas sejam trocadas de forma ágil, de forma conexa, né? E essa formação, ela também, né, passa tanto pela questão de uma pedagogia crítica, pela prática translingua e também por uma prática transcultural. Bem, nas considerações finais, eu até fiz aí 100 finais, porque é um contexto que está em constante movimento, que precisa constantemente ser pensado, né, de forma crítica. A gente vê que o Brasil está aquém de uma política institucionalizada de português como língua de acolhimento, né, ou seja, não existe diretrizes específicas para a construção de um projeto, de um programa, enfim. Na esfera federal, né, a gente vê que houve uma adaptação de vários programas de universidades, de vários cursos, para receber o português, para receber os refugiados, né, mas não existe uma política institucionalizada. A gente, então, pensa em uma política de acolhimento, né, de forma mais ampla, então, que possa fazer uma apropriação do espaço em sentido formal e em sentido simbólico, né, ou seja, criar mecanismos para interações sociais, linguísticas, culturais, de forma a garantir e assegurar os direitos daquele que chega. E o português como língua de acolhimento é uma das possibilidades dentro desse contexto, né. E, por fim, é justamente corroborar, né, para que esse processo ele possa ser, de migração possa ser democrático, para que ele possa ocorrer de forma justa, né, porque migrar é uma questão de justiça, né, é uma questão democrática. Bem, agradeço a atenção de todos e finalizo a minha apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Vinícius. Ayrton, Vinícius, vocês estão de parabéns. Obrigado. Agradeço ao conhecimento que todos tiveram. E agora eu abro oportunidade para que alguém tenha alguma pergunta, alguma contribuição a fazer aos comunicadores. Está aberto aí o chat. Tá? Aguardando as perguntas, eu queria me direcionar ao Ayrton, né? Eu cursei, fiz o curso todo de língua inglesa pelo Projeto CEL, né? E verifico o quanto é importante, né, a tua pesquisa e esses questionamentos que você fez aos professores, né? Lembro-me na época que o inglês era conhecido como a língua universal, né? E eu verifiquei que havia um certo preconceito, dizendo você tem que falar dessa maneira, não pode ter gírias, né? E eu gostaria de saber que, durante sua pesquisa, se você verificou se ainda há esse preconceito de falar a língua inglesa tem que ser de determinado lugar, se você verificou isso. Que eu vi assim de alguns participantes da pesquisa que existe um certo receio até por sermos falantes de português na hora que nós temos que corrigir um aluno, de falar, tipo, não, essa pronúncia não existe, ou essa pronúncia está equivocada, né? Afinal, nós também temos na nossa carga nós também fomos falados, quando estávamos aprendendo, que nós deveríamos falar como um nativo. E agora que nós estamos desconstruindo essa ideia. Então eu via que os professores se questionavam, assim, né, como seria ter que argumentar com o aluno e realmente falar para ele, não, mas essa variação que você fala está correta. É um jeito que você vai conseguir entender. Mas, assim, na pesquisa eu notei isso, que existia esse questionamento, mas que os professores estavam abertos a ouvir a novas pronúncias, outras variações do inglês dos seus alunos. Já na graduação, eu já notei alguns professores falando, tipo assim, não, na minha aula vocês vão ter que falar desse jeito, porque esse é o inglês correto. E aí nós tínhamos que repetir o inglês que o professor queria que nós falássemos. Gostaria de fazer
contribuição. Uma pergunta aí para os nossos amigos, né? Primeiro, parabenizá-los, né? O Ayrton e o Vinícius. A gente percebe a segurança de vocês no que vocês estão apresentando, né? A gente percebe uma segurança teórica, temática, né? E isso é muito bom para quem está na graduação, né? E já mostra um certo traquejo com a pesquisa, né? Já se encaminhando aí na direção de um trabalho na pós-graduação, né? Eu estava falando agora aí sobre essa questão de não se acomodar com a graduação, com o sonho de consumo da Secretaria de Educação da Vida aí, mas não pensar no curso como algo terminal, mas sim como um passaporte para ir para pós-graduação e outros voos mais altos. Então você demonstra essa segurança, né, e eu parabenizo por isso. Eu queria perguntar para ti, assim, essa história de que o Brasil é um país acolhedor, no sentido de acolher refugiados, de acolher migrantes e tal, de que o país é acolhedor, isso é um mito? Até que isso é verdade. E eu desmembraria a pergunta assim, é possível ser um país acolhedor sem políticas linguísticas adequadas para o acolhimento? Existe essa possibilidade? Bem, é muito interessante isso que você mencionou. A gente já vivenciou coisas parecidas aqui, né, do aluno chegar, eu escutei tal palavra e era um palavrão, né, e como é que você lida nesse contexto, porque acabam sendo demandas do dia, né, ele escuta, alguém fala com ele, enfim. Bem, eu acredito que o Brasil é um estado acolhedor para o migrante, aquele migrante tradicional, né, aquele que vem de uma empresa trabalhar ou que vem estudar através de um intercâmbio, né. Eu não sei se a gente conseguiria, talvez, institucionalizar de outras formas, né, digamos assim, o português como língua de acolhimento. Eu acredito que seja algo bem difícil, porque a gente vê que o terceiro setor atua muito nesse contexto. Então, a gente vê que várias organizações não governamentais dão aulas de português. É claro que cada um tem as suas especificidades, né, muitos não estão preparados, enfim, mas atuam nesse contexto no intuito de ajudar. Então, a gente vê aí que existem várias políticas horizontais, né, mas eu acredito realmente na necessidade de se existir uma política vertical para isso, né, para que a gente possa ter bases que sejam comuns para esse ensino, né, eu enxergo dessa forma. E, então, assim, hoje não só na língua, mas também em questões de trabalho, as organizações não governamentais atuam muito. Aqui em Juiz de Fora a gente tem a Associação dos Amigos, a ABAM, em que recebe os refugiados vindos de Belo Horizonte, né, que chegam a Belo Horizonte para fazer a internalização, e a ABAM mesmo já estruturou projetos de emprego. Então, ela tem empresas parceiras, e essas empresas oferecem as vagas. Então, assim, o terceiro setor, ele atua muito, né, aqui a gente, não sei se vocês conhecem a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, ela também tem um importantíssimo papel, né, nesse contexto, não só na língua, mas também em outras questões, e nesse contexto de pandemia, por exemplo, eu estava até conversando sobre isso hoje cedo, a gente está todo o tempo com várias informações sobre a pandemia, né, como lidar, como fazer, e muitas dessas informações não são traduzidas, né, não são passadas de outra forma para essas pessoas, né, e a cátedra veio atuando agora nesse contexto, traduzindo, fazendo postagens, fazendo cartilhas de como proceder se você, indivíduo migrante, está com algum sintoma, onde você pode recorrer, o que você pode fazer, enfim, acho que é isso. Eu assisti pela TV um tempo desse, um fato que, assim, que eu acho que é bem exemplar desse sentido, é o Valdívia, né? O Valdívia, jogador do Palmeiras, se não me engano. O Valdívia é chileno, né? Aí o repórter perguntou para ele assim, o que você achou, o que você está achando aí das atitudes do diretor do time e do presidente do time?
Aí ele falou assim, olha, se aquele babaca vier com alguma conversa pro meu lado, aquele babaca, falou umas 3 vezes a palavra babaca, só que a palavra babaca ele ouvia assim na conversa com os colegas, ei babaca, sai daqui. Aí, agora chamar o presidente do clube de babaca, né? É só um insulto assim para dar a demissão do cara. Eu achei que foi exemplar, porque o presidente do clube poderia usar isso como um motivo assim, até para demissão, e ele já assim, não, o Valdir, isso aí foi para da língua, ele tropeçou na língua aí, porque ele ouve aí babaca, ele não sabe que a palavra diz o que ela diz a usar. Eu achei isso um caso exemplar, porque numa outra situação, talvez uma outra pessoa tivesse tomado isso como um insulto, assim, né? Sim. E aí, você falou a questão do palavrão aí, eu me lembrei disso. Né? Sim. Eu queria perguntar para o Ayrton, assim, como lidar como lidar com preconceito linguístico, porque quando a gente fala a questão do inglês, né, não só do inglês, mas do inglês especialmente, a gente percebe que nos meios acadêmicos existe ainda um purismo quase religioso, né, em relação à pronúncia. É um purismo mesmo, uma defesa desse purismo, e parece que esses novos olhares sobre os conceitos de língua franca, por exemplo, esses olhares não chegaram ainda em muitos pontos da academia, não iluminou ainda alguns recônditos bem escuros aí da academia. Então, como lidar com o preconceito linguístico diante desse fervor quase religioso por um purismo de pronúncia do inglês? Primeiro de tudo, a gente vê que ainda existe essa tentativa de botar um falante nativo, geralmente norte-americano, no centro do que é o inglês correto de ser falado e tudo mais. O britânico também, a gente vê muito isso. E já tive um caso de uma aluna, eu estava dando uma aula, e ela me falou assim, poxa, professor, eu vou falar aqui um texto que você pediu que eu lesse, mas já quero pedir desculpa, que meu antigo professor dizia que a minha pronúncia era horrível. E assim, ela era uma aluna que estava aprendendo a falar inglês. Já não fazia um ano que ela estava aprendendo. E já de cara, você vê que uma pessoa te fala que seu inglês é horrível, isso não vai te estimular em nada. Então ela tinha receio, já pediu desculpa antes de falar. E eu falei, não, por favor, leia o texto. E ela leu o texto e eu falei, olha, o seu inglês, para o tempo que você está aprendendo, está muito bom. Você aprendeu inglês agora, então é claro que você vai enfrentar uma dificuldade de falar algumas palavras, mas você está falando, eu estou lhe entendendo, está havendo uma comunicação. Então o que está faltando realmente é divulgarmos um pouco mais de que nós realmente temos que ter em mente que o inglês que nós vamos falar vai sofrer a influência do português, com certeza. Eu já tive aluna africana falando inglês, e o inglês que ela falava era o inglês da África. Então, eu também tive que lidar, tendo que saber lidar com a pronúncia dela e tudo mais. Então, realmente falta isso, falta uma conscientização dos professores, para que eles não podem simplesmente falar para um aluno, olha, seu inglês é horrível, você não está aprendendo nada, não, você tem que incentivar, você tem que, claro, mostrar como um falante nativo fala inglês, com certeza, se a pessoa vai ver um filme, se a pessoa vai assistir uma série, ela vai estar lidando com o inglês de um falante nativo, mas também mostrar outras opções. Por exemplo, mostrar um vídeo no YouTube de um falante não nativo, de alguém que está ensinando inglês e tudo mais. Infelizmente, a gente, claro, também vemos assim, se uma pessoa hoje em dia ela vai querer aprender inglês pela internet, ela vai ver aqueles vídeos que são assim, como falar determinadas marcas da forma certa, né? E aí a pessoa já pensa na forma certa de falar, não, eu tenho que falar desse jeito, ela é quase criada para replicar o que um falante nativo está falando, ao invés de realmente se comunicar. Então é importante isso, que a gente fale para os alunos, e esclareça muito bem que não, que você está desenvolvendo a sua fala, você vai se colocar no mundo falando inglês desse jeito, então você não tem que interpretar igual um norte-americano, né? Se algumas palavras que têm pronúncias parecidas, por exemplo, o número 3 é a palavra árvore, que é number 3, e árvore é tree, eu falo para os alunos, olha, claro, você falando three e tree, que são parecidos, se você estiver num parque e você falar tree, a pessoa sabe que você está falando de uma árvore.
a pessoa não vai achar que você está falando número 3, número 3. Então é importante que a gente fale para os alunos que eles têm que ter essa sua autonomia e sempre, claro, ver como um falante nativo fala, mas também ver como outros falantes de inglês estão falando. Então é necessário que a gente possa acompanhar e trazer para a sala de aula, assim, outras variações de inglês, e não apenas os falantes norte-americanos e britânicos. Ok, volto para a mediadora. Obrigada, meninos. Adorei as sugestões, porque eu tenho um aluno que ele é indiano, fala francês e inglês, e está estudando, querendo falar agora o próximo idioma, que é a língua portuguesa. E conforme o que vocês falaram hoje, eu consigo ampliar, né, a palavra que o Vinícius, né, colocou, a palavra acolhimento, né, e ver uma melhor forma, né, uma didática de como ensinar a língua portuguesa para um estrangeiro, né. E a minha aula com ele fica entre inglês e português, aí, porque ele quer aprender a língua portuguesa. E ajudou bastante, tá? E não havendo mais perguntas ou contribuições, eu quero aproveitar e fazer o convite a vocês e a todos que estão na sala a participarem do 5º encontro na próxima semana, no mesmo horário, às 15 horas de Manaus, com as palestras da Luana da Silva Nascimento Cunha, que é sobre historiografia da linguística e o ensino da língua, e da Bruna Gagliardi, com a palestra Literatura Nigeriana Contemporânea, Identidade e Diáspora. Muito obrigada a todos, até a próxima semana,